aos trancos e barrancos, vamos embora, sexto ano, começando aqui, né, na energia e buscando a energia de todos para essa segunda-feira de todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Sou o professor Armando Pérez. Vamos para mais uma aula de sustentabilidade. E quem está aqui comigo, né, fechando um semestre nessas aulas, está o professor Gilson Soares, o menino, o rapaz, o homem do rostinho lindo. Vai-se embora, Gilson. Isso, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Independente das circunstâncias, estejam sempre alegres e felizes. Vamos agora encerrar a sustentabilidade desse semestre. Vem aí aquele recessozinho para vocês brincar, relaxar. E depois a gente retorna mais uma vez, professor, e nessa manhã agradável de segunda-feira, bastante chuvosa. Mas estamos aqui, viu? E vamos dialogar. Estou aqui esperando as interações de vocês, pessoal. Beleza, manda tua dúvida, né? Entra em contato aí com a gente. Aproveita, se passou o ano todo ali naquela, não sei o que é que eu falo, manda um oizinho, diz de onde você é, que a gente, né, é muito importante pra gente essa interação. E para você interagir com a gente, você baixa o aplicativo do Educa Recife, né? Que vai aparecer um QR Code aqui. Do outro lado. Vai aparecer o QR Code para você baixar, não é isso? Parecia um sirizinho assim, não foi agora? Um QR Code para você baixar, aponta aí, é bom que você já vai pegando o jeito desse QR Code, que é muito moderno, a gente sempre bota nas nossas aulas. Estão aqui com a gente também Billy e Dalila, né, na produção, aí mandando essa força sempre, né, nesse alto astral. E Jéssica fazendo aqui a tradução para Libras. Beleza, pessoal? Ó, a aula de hoje a gente vai fechar aquele tema que é superfícies líquidas, né? A gente abordou aqui alguns aspectos, né? Quais são as superfícies líquidas do mundo? A gente tem aí os oceanos, não é? A gente viu que lá atrás, quando a gente tinha só um continente, a Pangeia, a gente tinha também só um oceano, obviamente, né? Porque o que separa os oceanos são justamente as faixas de terras emersas. Vou até falar mais vaga, eu estou naquela empolgação aqui. Slow down, né? Corre a bola. Vamos embora. Então, e aí continuando, a gente viu também a distribuição da água no planeta, né? Distribuição da água no mundo. E a gente viu que a fatia de água potável que a gente tem, a gente vê, olha pro Rio São Francisco, vê aquela abundância de água, aí vê uma geleira e diz é muita água que tem aí, aí vê essas coisas e diz, tem muita água suficiente. Mas vocês sabiam que a gente só tem 3% de toda a água do planeta para a gente utilizar, e desses 3%, 71% é água congelada. Então veja, não é muita água não que a gente tem disponível, é por isso que é importante a gente refletir sobre o uso que a gente dá a essas águas. Então a gente chama isso de superfície líquida, porque lembra a imagenzinha que eu trouxe quando a gente olha o mar assim, né? É uma superfície, né? Quando o mar está paradinho ali, né? Dá para ver que é uma superfície. Beleza, pessoal? Então, ó, e aí, como a gente falou do mar, né? Falou das águas doces, né? Das águas potáveis utilizadas, a gente tem também a presença humana, né, pessoal? Então, justamente sempre vai ser esse ponto de vista que a gente vai analisar, né? Observar as características naturais, né? E aí relembrando aí o que a gente trata, né? Nossa abordagem de sustentabilidade, né? É olhar esses recursos naturais, percebê-los, né? Entendê-los e analisar a ação humana e os impactos desta ação humana. Então, na aula passada, nós observamos isso do ponto de vista mundial, né, como a gente consegue ver. E aí, Gilson, me diz aí, que paisagem é essa aqui, hein? Eita, nosso Recife, hein? Hey, a minha cidade, o meu lugar. Eita, ressurgindo Rossi. Então, pessoal, agora, né, na aula de hoje, a gente vai observar a escala local, né, a escala da nossa cidade. Então, veja, isso é uma técnica, né, da geografia, que é observar as diferentes escalas. Então, como tanto eu como o professor Gilson somos professores de geografia, né, a gente utiliza disso na nossa abordagem de sustentabilidade, né, dialogando com as outras disciplinas, né. Então a gente vai ver um pouquinho hoje de biologia, um pouquinho hoje de química, tá? Então, como o Gilson falou, é nosso Recife, né, o Recife, a gente já viu algumas características naturais aqui dele, né, uma planície de inundação, né, flúvio marinha, ou seja, que a sua dinâmica foi construída pelos rios
né? E o principal deles, o Rio Capibaribe, e pelo mar, o Oceano Atlântico, tá? Então, a gente tem também alguns lagos aqui, algumas lagoas que, com a alteração da paisagem, foram transformados, né? Então, por exemplo, a Lagoa do Araçá é a maior representação disso aí, mas a gente tinha antigamente outras lagoas parecidas com aquela, né? Que vai receber tanto água do mar, quanto água de rios, quanto esgoto também, né, professor? Sim. Vai receber tudo isso. Então, ó, aqui eu tenho uma pergunta para vocês. Quais os impactos ocorrem nas superfícies líquidas do Recife? Então, é só dar uma volta na nossa cidade, né, que a gente vai conseguir ali observar, né, uma volta atenta na nossa cidade. Não é aquela volta que vai ali só olhando o celular, jogando o celular, vendo rede social, né, entra no carro, sai do carro, não olha nem o que passou, né? Então, é uma volta utilizando os conhecimentos geográficos que vocês receberam, né, nesse semestre aí do professor Gilson. A gente também pode estar contribuindo aí, que é o quê? Observar a paisagem, observar a dinâmica da paisagem. Então, nessa dinâmica envolvendo a água, né, que é o nosso tema, o que será? Quais são os impactos que essas superfícies líquidas vão receber? E aí? Nesses últimos tempos a gente viveu isso aí, né? A gente tratou das áreas de morro, né? A gente tratou das áreas de planície e agora a gente está tratando das áreas de superfície líquida. Então, os impactos, né? Um dos principais impactos, né? Vamos entender primeiro, né? O que é impacto ambiental, professor. Eu trouxe aqui a resolução do CONAMA, né? De 86, aí período da redemocratização do Brasil, né? Quando a maior parte das nossas leis atuais foram revistas, né, reescritas, e diz o seguinte, ó, artigo 1º, é logo o que abre esse conjunto de leis dessa resolução. Para efeito desta resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetam. Observa aí comigo. Então, o que ele disse aí em cima, né, traduzindo aí para um português mais direto, é que impacto ambiental tem a ver com a intervenção humana que altera, que perturba, né, a estabilidade física, química ou biológica de um determinado aspecto do meio ambiente, ou seja, de uma floresta, do rio, de um lago, né? A gente tem ali o lago de Apipus, que é uma superfície líquida da cidade também, do solo, né? Quando a gente viu os cortes ali nos morros, a gente tem uma alteração que a gente viu que gera consequências. Então, veja, tudo que a gente vem falando, né? A gente está fechando agora, entendendo esse conceito de impacto ambiental. E aí, observa aqui comigo, ó. A gente tem cinco pontos aqui, né? Que vão ser afetados. Primeiro, vão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, ou seja, colocando aí a sociedade como primeiro ponto, as atividades sociais e econômicas, né, ou seja, esses impactos que atrapalham, por exemplo, o alagamento atrapalha o trânsito, então está atrapalhando as atividades sociais e econômicas também. A biota, ou seja, a camada de vida, de forma geral, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Então, veja, se a gente parar para pensar um pouquinho, né, isso que a gente tem como impacto ambiental é muito facilmente observado. Então, qual resumo a gente consegue fazer? Que toda atividade humana, em alguma medida, gera impacto. Percebe? Então, qual é a grande questão aqui? É a gente perceber se esses impactos eles vão ser muito drásticos, eles podem ser revertidos, eles podem ser, eles são sustentáveis, né, que a natureza consegue lidar com essa alteração. Então veja, perceba que é muito importante a gente entender a legislação para poder entender, né, e refletir de forma sábia sobre isso, né? Então, ó, sobre o Rio Capibaribe, que é a nossa primeira superfície líquida, observa, a gente tem uma área total, né, de 7.400 km², né, que esse rio vai drenar dentro do estado de Pernambuco. Em Recife, a área da bacia é de 59 km². Em seu trajeto, passa por 43 municípios, alô Gravatar, hey, alô Bezerros, 43 municípios atendendo cerca de 3.400.000
278.198 habitantes por quilômetro quadrado. A carga de poluição, observa isso aqui, né? A carga de poluição são de 201 milhões de gramas por dia de DBO. Daqui a pouco a gente vai ver o que danado é DBO, professor. Exato. Né? Em Recife, a gente tem uma carga de 82 milhões 813 mil e 320 gramas de dia de DBO. Então, observa que a carga de Recife na bacia do Rio Capibaribe é muito grande. Né? A gente tem 201 milhões como total, né, de todos os municípios. Só Recife é responsável por 82 milhões. Então, aí alguns dados, né, caso vocês estejam estudando para uma prova, né, vai fazer uma pesquisa. Então, é importante essas informações porque se trata da nossa cidade, né? Mas a gente continua aqui, ó. E aí vamos seguir para ver, né, qual é a definição de DBO. Qual é a definição de DBO? Observa, o que é DBO? Então aí a gente está pegando, né, tanto elementos da biologia quanto da química, né? Por quê? Porque quando a gente joga matéria orgânica na água, ela vai utilizar oxigênio para poder trabalhar aquilo ali. Então, veja, a natureza, como a gente falou, tem os seus aspectos, né, que a gente chama de biodegradável. Biodegradável. Então, na medida em que o esgoto, por exemplo, é jogado no rio, vai começar um processo ali, né, que vai utilizar oxigênio para poder trabalhar aquela matéria orgânica, né, para poder degradar aquela matéria orgânica na água. Né? Então, observa aqui comigo, eu vou ler textualmente para vocês. Então, determinação biológica de oxigênio é o chamado DBO, né? Ou CBO também, que é a capacidade de biodegradação do oxigênio. É a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica biodegradável presente na água. Então, eu coloquei aí para vocês, né, o esgoto aí, ó, jogando no rio, observa aí, porque isso é muito comum da gente ver na nossa cidade. Então percebe, vamos entender aqui o que é que acontece. A gente causa um impacto, nesse caso, jogar o esgoto no rio causa um impacto ambiental, não é? E esse impacto ambiental, ele em alguma medida sustentável. Por quê? Porque as bactérias que estão ali na água, né, a própria ecologia do rio consegue trabalhar. Então, a matéria orgânica, ela é necessária ali. A gente sabe que o mangue, por exemplo, ele tem uma característica de utilizar, né, essa matéria orgânica ali. A gente já falou sobre mangue aqui, né? Os caranguejos, enfim, toda a vida, as plantas, elas, né, precisam dessa matéria orgânica, né? Porém, quando é em excesso, vai gerar justamente uma alteração biológica, uma alteração química, uma alteração estética e também uma alteração sanitária. Eu volto a lembrar vocês da própria Lagoa do Araçá, professor Gilson. Faz quanto tempo que o senhor foi lá na Lagoa do Araçá? Faz 1 ano e meio, viu? Faz 1 ano e meio? Faz pouco tempo, foi recentemente. Faz menos que eu. Como é que estava lá, professor? Estava aparentemente desagradável o ambiente. Então, esteticamente, para o pessoal entender, que eu não eu não expliquei esteticamente, que foi para o senhor falar um pouco sobre isso. Esteticamente, como é que estava a paisagem lá, a observação da paisagem? A alteração humana é bastante evidente, que a gente chama de ação antrópica, né, professor? E aí, os nossos corpos hídricos, principalmente quando a gente fala do nosso queridíssimo Capibaribe, é importante a gente ter essa consciência ambiental, porque o que é que vai aumentar a vazão desse rio? O seu regime. E aí o regime do nosso Capibaribe é o quê? Um regime pluvial. A gente depende das águas, das chuvas. E aí, para ter a chuva, a gente tem que passar pelo quê? Pelo ciclo da água, o ciclo hidrológico, que demora um pouquinho, né? Aí você diz, poxa, professor, mas todos os rios aqui do Brasil é assim? Não. Nosso queridíssimo rio Amazonas já foge um pouco disso, já vai para um regime nival, que é proveniente de derretimento das geleiras. Mas aí, professor,
A Lagoa do Araçá já é caso sério, viu? Esteticamente, você chega lá e tem uma galera que pesca lá ainda, né? Um abraço pra galera, né, que pesca ali na Lagoa do Araçá, né, que tem aí... Porque tem aquela questão que a geografia traz do lugar, né, Gilson? Do lugar, justamente. O lugar é aquele lugar de afetividade, aquela estão... porção do espaço onde as pessoas têm vivência, né? Por exemplo, uma das primeiras escolas que eu trabalhei está ali naquela região. Então eu tenho uma certa proximidade ali com aquela área da cidade. É um lugar para mim. Então observa. Preservação zero, viu? Mesmo zero assim, né? Mas aí vê, quando a gente tem um excesso de matéria orgânica na água, a água ela vai perder o oxigênio, porque as bactérias vão estar ali trabalhando bastante para consumir, né, aquela matéria orgânica. E aí a água ela começa a ficar sem oxigênio. É por isso que os peixes morrem. Né? Os peixes não morrem, né? Os animais eles conseguem sobreviver a situações bastante periclitantes, né? Bastante difíceis. Porém, né, chega a um nível que é extremo. Então, por exemplo, quando a gente vê aquelas famosas baronesas, né, aquelas plantas que estão ali na superfície de um corpo hídrico, né, muitas vezes pastas. As pastas, né, que chama também, muitas vezes elas indicam poluição, não é? Então, observa aí que aí tem a ver com biologia, né? A gente fez aí uma apurada de tudo e com química também. Então, ó, tem esse gráfico aqui para vocês, para a gente olhar, né? Um gráfico aí que foi retirado de um trabalho acadêmico, né? De Silva, Paz e Nascimento, et al., né? Tem outras pessoas, né? E aí a gente trouxe esse gráfico que mostra, né, os principais elementos identificados no rio Capibaribe. Então, eles fazendo lá uma pesquisa, né, para um artigo, eles escolheram a amostra do rio Capibaribe para ver o que é que poluía esse rio Capibaribe. Então, ó, 30%, que é essa parte vermelha aí que você está observando, é de esgoto doméstico, né? 25%, que é a parte azul maior que você enxerga aí, juntinho do vermelho, é de vinhoto de fábrica, né? Isso aí, da cana-de-açúcar, observando que isso é em toda bacia do rio Capibaribe, tá? Então, fibra de algodão e sangue bovino também tem aí esse verdinho aí, 5%. A gente tem plásticos e derivados, né, 20%. Vamos ter pneus, vamos ter também animais mortos, garrafa PET, né, e mobiliário e vegetação flutuante, né? Então, tudo isso, né, foram identificados como elementos residuais, ou seja, elementos que estão ali, né, flutuando, boiando no rio. E aí eu pergunto para vocês, se a gente tem tudo isso aí, para onde vai a água dos rios, pessoal? Né? Tem aí umas músicas que dá pra gente lembrar, né? Do São Francisco vai bater Luiz no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Laiá, 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 laiá. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Quase todo, né? Não vou dizer que todos os rios, mas a bacia hidrográfica ela tende a terminar no mar, né, pessoal? Então, observa aqui. Eita, agora já mudou o cenário, né? Recife é demais, né? Exato. Recife tem uma beleza única. Então, aqui é a praia de Boa Viagem, né? Aí também, se for puxar por música, a gente não dá mais aula. Vamos embora. Então, na praia de Boa Viagem, né? Ou seja, o oceano é que vai receber a principal carga, né, de poluição. Então, o rio ele já tem ali, ele vai ser impactado, porém, continuando o seu fluxo, ele vai aonde? Verter para o Oceano Atlântico, tá? Então, observa aqui, né? A gente falou que existe o plástico ali, muitas vezes, quando a gente tá na praia, né? Às vezes você tá ali na onda, pensa que é uma água viva, não, é uma sacola, né? Exato. Você recolhe, né? Isso é muito importante, fica aí um aviso. Se você estiver ali na praia e tiver algum lixo próximo, claro, você olha, vê se não é algo que é pontiagudo ou qualquer coisa do tipo, né? E tenta tirar da praia, né? Recolhe ali, faz o teu papel, não deixa esse lixo e viajar aí pelo mundo não, tá? Porque as rotas marítimas elas levam mesmo, tá? Então, observa aqui, ó, o que é resíduo sólido, tá? Eu vou resumir aí que essa daí tá meio grande. Então, é material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se propõe proceder ou se está obrigado a proceder nos estados sólidos ou semissólidos, né? Então, minha gente, resumindo, você ter um material que está sólido ou semissólido, seja plástico, seja madeira, enfim, resíduo sólido, tá? Que vai ser
descartado de forma inadequada. Ok, saco de salgadinho, não é? Então, garrafa PET é o principal, né? Tá aí. E tudo isso é feito a maior parte, né, desse impacto é através do plástico, né? O plástico ele se tornou viável, né? O plástico ele não esteve sempre aí, né? Mas ele se tornou viável economicamente, né? Por ser muito barato, né? E a origem principal do plástico é o petróleo. E aí a coisa de plástico ela tem a coisa de ser descartável, né? De ser mais rápido. Então isso torna o plástico mais barato do que outras embalagens, né? Do que outros elementos. Quer dizer que é contra o plástico? Não, o plástico é importante para algumas atividades. Por exemplo, na saúde, né? As coisas descartáveis são importantes. Por isso que a gente tem uma destinação específica para o lixo hospitalar, não é? Então evita contágios e tal. Então observa aqui, ó, o que eu falei aí. Você está ali nadando, né? Aí vê aí o lixo, ó. Tenta recolher, né? Ver o que é, observa, Pois né? é. Para ele também não... Então, até a vida marinha, né? Que os peixes podem confundir como alimento. Exatamente. Ó, eu tive dificuldade para resumir, para caber no tempo da aula, isso aí, porque senão a gente ia se embora, né? Falar do impacto na fauna marinha e por aí vai. Né? Então, o plástico, como eu falei para vocês, ele é um dos principais motivos, né? Ele é um dos principais resíduos sólidos que vai impactar as águas marítimas. Então, observa aqui, eu fiz tem uma linha do tempo aqui que vai trazer, né, quanto dura, né, qual é a vida útil dos produtos de origem plástica, né? Tem vários tipos de plástico, inclusive, tá, pessoal? Então, o plástico, ele tem vários... Ele pode ser composto de diferentes formas, então tem um nível de dureza diferente, então isso vai impactar, por exemplo, na sua degradação especificamente. Mas aqui ele está falando de vida útil, né? Ou seja, depois que é feito na fábrica, qual é a vida útil de determinado produto, né? E é uma média, obviamente. Então, embalagens aqui a gente tem meio ano de vida útil. Bens de consumo, tipo aquela Tupperware, né? Uhum. A Tupperware tem uma média de 3 anos, né? Produtos têxteis, a gente tem aí roupas, né, que são produzidas, né, a partir de uma espécie de plástico, né? O tactel, essas coisas é produzido a partir de plástico. Eletroeletrônicos também, celulares e tal, tem uma vida útil de 8 anos. Aí em transportes, né, as partes ali dos carros que são feitas de plástico, tem uma vida útil média de 13 anos. Máquinas e indústrias, 20 anos. E aí as peças da construção civil, tipo cano, né? Cano de PVC, né? PVC é um tipo de plástico. Tem uma vida útil média, né, de 35 anos. Então, veja que tem bens de plástico que são menos duráveis, tem outros que são mais duráveis. Porém, né, depois que esses produtos são utilizados, alguns deles podem ser destinados para reciclagem, outros não, né? E a maior parte deles, infelizmente, ainda se perde por aí em lixões, né? E também, como a gente vem falando, vão terminar no mar, né? E aí observa, a natureza, como a gente viu com a questão da matéria orgânica, ela tem uma capacidade de degradar, né? Porém, observa que quanto tempo leva para degradar certas coisas, né? Certos produtos de plástico. Então, cordas de nylon, né, que a gente tem aí de pesca, a gente falou da pesca, às vezes perdeu a linha de pesca, deixa ela lá, corta e deixa lá, né? Uhum. Aí o que é que acontece? 30 anos, professor Gil. 30 anos, 30 só a minha... Embalagens PET, né, dependendo do tamanho e tal, mais de 100 anos. Por quê, pessoal? Porque esse plástico ele vai se desgastando e ele vai se tornando microplástico, né? Pequenas partezinhas de plástico que ficam ali contidos na natureza. Né? Apesar de estar numa unidade menor, está ali boiando, né? Está ali fazendo parte. Então, como o Gilson falou, é consumido por animais, né? Muitas vezes isso leva à morte de animais, né? Esponjas, isso é muito importante, professor. Esponja, essa esponja você usa para lavar prato. Não se sabe quanto tempo ela se degrada na natureza. Então, um produto que é muito descartável, muita gente não sabe, mas tipo, se você joga ela no lixão, né? Ela vai ficar lá até seus tataranetos estiverem aqui, tá entendendo? Então imagina aí, só na tua vida, quantas esponjas tu já jogou fora. Isopor também, luva de borracha, tudo tempo indeterminado. Pneu, né? Porque pneu tem várias composições, né? Tem ferro,
tem outras coisas, né? Então, vai ter partes que vão se deteriorar mais rápido, vai ter partes que vão se deteriorar menos rápido, né? Plásticos, outros, né? Embalagens, equipamentos, até quase 150 anos. E um saco plástico, esse aí, ó, que você pode retirar quando está ali na praia, né? Mais de 100 anos. E aí eu trouxe aqui, ó, eita, foi rápido demais. Aí eu trouxe aqui para a gente fechar essa ideia, né? A gente fala tanto da paisagem do Recife, né? Esse aqui é uma imagem de um Réveillon, né? Um Réveillon de 2020 aí, que abriu aí uma série de coisas, pois é, né? Então essa imagem mostra muito bem isso, né? A importância do trabalho, né, dos coletores desses resíduos e também a consciência das pessoas, né, de retirarem esses produtos quando consomem, né? Não tem por que jogar na praia, minha gente. Não tem porquê. Você não levou, assuma a responsabilidade e traga de volta, não é? A natureza ela não tem. O vidro também ele demora bastante séculos para se degradar na natureza. Beleza, pessoal? Então, vamos fechar com essa imagem aí, que é uma imagem reflexiva, tá? Para vocês pensarem, né? Na responsabilidade individual, né? Chega pro papai, não deixa isso aí não, rapaz. Oxi, isso. Se você falar, eu tenho certeza que ele vai pelo menos vai refletir, né? Ele pode não aceitar, mas vai refletir. Beleza? Gilson, diga. Dá o teu abraço aí pro pessoal. É isso aí, pessoal. Pequenas atitudes fazem a diferença. Aqui, ó, coraçãozinho para vocês. Beijo do rostinho lindo até... Eita, até depois do recesso, até né? Pois é, falou, pessoal. Beleza, pessoal. Eu tô muito feliz de ver que vocês aí participaram, estudaram com a gente, né? Agora eu desejo um bom descanso para vocês e aguardo vocês no futuro. Beleza, pessoal? Um beijo e até mais. Tchau, tchau.